Doutor Marcos Cabreira, geriatra, junto aqui com a gente para comentar sobre essa informação e falar da importância desse mês de conscientização do Alzheimer. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Eu fico muito feliz quando venho aqui e tem uma energia muito boa esse programa, Que o seu bom. trabalho. Parabéns. viu? Obrigada. E como é importante vocês colocarem isso em discussão, né? Porque o Alzheimer, ele já está na casa de todo mundo. Está na casa de todo mundo. Todo 1 mundo milhão de conhece. brasileiros. Todo mundo conhece alguém, todo mundo tem um parente, todo mundo tem um vizinho, todo mundo sabe dessa doença. Por que que a gente sabe agora? Porque as pessoas estão tendo a oportunidade de viver mais, né? Quanto mais a gente vive, mais a gente consegue ter as doenças crônicas. E uma delas é a doença de Alzheimer. E como é importante a gente pensar nisso, porque dá pra gente conseguir prevenir a doença de Alzheimer. Como? Nós temos os fatores de risco que são modificáveis. Então, por exemplo, quando você trata bem o seu diabetes, você está diminuindo a chance de ter Alzheimer. Quando você trata bem a hipertensão, o colesterol, quando você trata a sua depressão, quando você estimula a sua cabeça, por exemplo, com uma língua, estudar uma língua, assistir o seu Palavra programa, cruzada. assistir o seu programa, mas não só deitado no sofá, sem prestar atenção. Anota, vê uma informação, procura depois, entendeu? Conversa, entra na discussão, veja, conversa com as amigas, mostra. Então, usar a cabeça faz diferença, fazer atividade física faz diferença e uma coisa muito legal, a sociabilização. Isso que eu ia falar. Hoje a gente sabe que as pessoas mais solitárias têm mais a doença de Alzheimer. Você veja que coisa tão importante, tão relevante e que facilita muito, né? Facilita muito a vida das pessoas quando elas fazem uma conexão com as outras pessoas. E a gente vê que a própria saúde pública oferece, né, grupos de apoio, atividades. Você lá na UEL tem vários grupos Sem onde dúvida. traz essa socialização entre os idosos, Sem né, dúvida. as pessoas. Hoje nós temos muito mais do que aqueles grupos de idosos que só dançavam e faziam tricô. Tá certo? É bacana também esse tipo de grupo, mas tem mais coisa. Mas tem gente que não Como gosta, você disse, a né? universidade, por exemplo, tem muito trabalho para você estimular a cabeça. Para quem já tem a doença de Alzheimer, nós temos aqui em Londrina o Instituto Não Me Esqueças, que ele é fantástico. É maravilhoso. Maravilhoso. É uma coisa que não tem no resto do Brasil. Nós estamos tendo um exemplo para o Brasil todo, esse Instituto Não Me Esqueças, porque tem a oportunidade de estimular essa cabeça. Porque é uma cabeça, mesmo estando doente, quando você estimula, você faz com que ela viva mais e com mais dignidade, com mais qualidade. Qual que é o papel da família? A gente viu ali na matéria, a repórter falou sobre o papel da família, né? Ao descobrir a doença, doente. Como que a família deve agir nesse momento? Então, eu acho que o primeiro passo que a família tem que entender é reconhecer que essas coisas que ela está percebendo de diferença no seu familiar pode ser tratada. Então, assim, tem que ter diagnóstico para isso. Não vamos achar que tudo é depressão, ou que tudo é falta de atenção, ou porque ele não está muito animado para lembrar das coisas. Não, vamos fazer o diagnóstico precocemente. Outra coisa, depois que fez o diagnóstico, a família tem que entender que conviver com essa deficiência. A gente faz isso com facilidade com as crianças. Você já reparou? Quando a criança não controla bem o xixi, quando a criança não controla bem o cocô, quando a criança faz uma bagunça para comer, a gente tem uma paciência, uma generosidade, um carinho tão grande com a criança que a gente Exatamente. sabe, né? E com o idoso a gente não tem. E o que a família precisa fazer, que é muito importante também, é não se olhar. É muito comum, Michael, olha que coisa importante, que a esposa do paciente com Alzheimer, ou o esposo do paciente com Alzheimer, ou o filho, se anule. Que o estresse do cuidador, tanto é que a gente fala que o cuidador acaba muitas vezes tendo mais doença clínica do que o próprio paciente. Então a família tem que estar atento ao diagnóstico, tem que estar generoso com as suas deficiências, mas tem que estar também atento às suas necessidades enquanto cuidador, enquanto familiar, para que você também não desvista um santo para vestir o outro, né? Em que momento que a pessoa deve fazer um teste, procurar, né, um profissional para saber se tem Alzheimer? Quais são os sinais que levam a pessoa a isso? Essa é uma coisa importante porque o Alzheimer, ele se confunde com o envelhecimento normal. A gente sabe, por exemplo, quando a gente envelhece, o cabelo fica branco, a pele fica diferente e a memória também fica diferente. Então, aquela coisa de esquecer o nome, de esquecer número, de esquecer, puxa vida, como é que chamava aquele médico mesmo? Ou então, como é que é aquela cidade? Isso
isso é muito próximo do normal da idade. Depois dos 50 anos a gente tem isso. É muito importante quando você começa a ser prejudicado com essa queixa por algum momento. Então assim, olha, eu não consigo mais, eu estou me perdendo no bairro. Eu estou tendo dificuldade para fazer minhas compras. Eu estou tendo dificuldade, estou contando a mesma história várias vezes. Então, quando isso acontecer, é importante procurar um médico para ele vai conversar, separar o que é do envelhecimento normal e o que é a doença, fazer um diagnóstico que a gente usa de imagem, de preferência a ressonância, descartar se o indivíduo não tem uma deficiência de vitamina B12. Imagina, eu posso ter uma deficiência de B12, está gerando esquecimento e eu estou achando que é Alzheimer. Não é? E é fácil de tratar, tá certo? A falta de hormônio da tireoide. Então, isso a gente consegue resolver isso. É fazendo uma consulta médica, né? Sem dúvida. Buscando sem você dúvida. cuidar anualmente da sua saúde, principalmente conforme for chegando a sua idade. Tem uma participação chegando. Qual que é o nome da nossa telespectadora? Maria de Fátima, obrigada pela sua audiência. Ela está perguntando, doutor, porque ela é diabética e ela é muito esquecida. Tem alguma relação? Qual que é a orientação que você dá? Olha, Maria de Fátima, é interessante, né? Existe uma relação muito direta entre o diabetes e o esquecimento, principalmente a doença de Alzheimer e a demência vascular. Só que diabético é esse? É qualquer um? Não, é o diabético mal controlado. Então, como a Maria de Fátima, 20% das pessoas depois dos 50, 60 anos vão ter diabetes. Se a gente controlar bem, a gente vai ter menos chance de ter problema mental. Então, precisa controlar muito bem, porque a célula do neurônio lá da cabeça, ele como se fica meio embriagado com o açúcar excessivo, entendeu? O açúcar começa a gerar uma toxicidade e aí faz com que ele tenha muito mais sintoma do que o indivíduo que não tem diabetes. Então, fica de olho, controle bem o seu diabetes e para controlar o diabetes é aquela história, né? É o exercício, é a alimentação, é o uso adequado dos medicamentos, isso é muito importante. Tá aí, gente, né? Falando sobre Setembro Lilás com o geriatra Marcos Cabreira. Deixa eu mostrar aqui o Instagram do Instituto Não Me Esqueça. É muito legal. Para você que queira participar. Qualquer pessoa pode participar, doutor? Qualquer pessoa tem que ter um diagnóstico firmado, né? E pode procurar o Instituto Não Me Esqueças e ele consegue fazer aí a avaliação, a análise e aí ele pode continuar fazendo várias atividades, viu, gente? Não precisa ser todos os dias. É muito legal. E a sociedade londrinense tem que incorporar o Instituto Não Me Esqueça, assim, ó, para dizer o seguinte, ó, vamos ajudar, né? Isso aí é nosso. Isso é nosso. E outra coisa, quem garante que nós não seremos os próximos ali, entendeu? Nós temos grande chance, todos nós temos grande chance de precisar de um instituto como esse, de um trabalho, de um grupo, né? Que ele permaneça, né? Um apoio. E aquele indivíduo que tem condição de ser voluntário lá, muito legal, será muito bem-vindo, é muito bacana isso. Você fazendo o trabalho de ajuda, olha, já é um grande... Sem dúvida. Então, um trabalho interno para si Por isso que o Setembro Lilás, ele firma bem esse papel. Olha, peraí, Alzheimer está aí, muita gente vai ter, mas não necessariamente a gente precisa sofrer porque tem Alzheimer. Muito obrigada, doutor. Sempre um prazer receber você aqui, foi um prazer. Trazer essa reflexão e muito orientação. Obrigado por você sempre pautar essa questão que tanto interfere na vida das pessoas. Conta com a gente, o Instituto aí pode contar com a gente sempre para qualquer divulgação, atividade, chamar o pessoal, alerta, enfim, estamos de portas abertas. Muito legal. Tá bom? Conta com a gente. Um abraço, uma boa tarde.